Pronto, pessoal, nós estamos numa atividade comum. Como podem ver aí, os rapazes nesse momento estão a pulverizar o campo com fins de aplicar um elemento muito importante. Qual é este elemento? O cálcio. Principalmente nesta cultura, tem uma função muito importante. Mas vamos começar propriamente qual é a função do cálcio. O cálcio acaba por ser um elemento que tem a função estrutural e participa diretamente na divisão celular. Quer dizer que o elemento participando na divisão celular interfere diretamente na formação dos tecidos. Então, claramente, e para a constituição da planta, a formação dos tecidos, né, o elemento responsável para isto acontecer deve estar em nível perfeito. Quais são as fases para aplicar o cálcio? Por exemplo, na planta, após o transplante, a planta passa entre 7 a 14 dias. Este período é conhecido como a fase de crise de morte. É neste período que a planta procura se adaptar de acordo às novas condições apresentadas. Edafoclimática, as condições do solo e as condições do clima, porque ela sai do viveiro e vai para o local definitivo. Durante esse período de 7 a 15 dias, que a planta fica num local definitivo, acaba por ser a primeira fase ideal para aplicar o cálcio. Por quê? Porque o cálcio participa também no desenvolvimento radicular. Então, sendo a raiz responsável pela nutrição, pela adaptação desta planta, então devemos aplicar o cálcio para a primeira fase, né? Fazer a sua primeira aplicação nesse período para induzir um rápido desenvolvimento. Então, deve-se aplicar mais ou menos em torno de 25 kg por hectare na primeira fase para induzirmos um rápido desenvolvimento radicular. A segunda fase qual é? Entre a pré-floração e a floração, ou seja, início da floração, que a exigência deste elemento aumenta totalmente, devemos fazer em torno de 50 a 70 kg por hectare. Devemos fazer a aplicação dessa quantidade de adubo, de cálcio, para podermos atender à necessidade em que a planta se encontra, né, para poder usar este elemento. Para a produção que varia em torno de 80 a 100 toneladas por hectare, a recomendação varia em torno de 150 kg do cálcio. Mas atenção, para poder definir essa quantidade, a primeira instância deve fazer análise do solo. A nossa realidade pode ser diferente da vossa, mas atendendo o estudo, né, da nossa região, para atingir em torno de 100 toneladas, a quantidade de cálcio a aplicar por hectare varia de 150 kg. Um dos principais sintomas do déficit deste elemento para a cultura do tomate é a podridão apical, que acaba por ser um problema, né, que prejudica muitos produtores, porque quando a podridão apical não é controlada, acaba por atingir em torno de 30 a 40% dos frutos, que para um investimento acaba por ser uma baixa tremenda. Então, a recomendação é, de preferência, de acordo com a análise do solo, tentar ver a saturação de base, porque para a produção de tomate a saturação de base perfeita vai de 70% a 80%. Se a saturação de base do teu campo estiver baixa, deves aplicar o cálcio para poder elevar a saturação de base de 70% a 80% para o cultivo de tomate. Então, o produtor deve ter em conta que a aplicação do cálcio deve fazer em quatro fases. Após o transplante, de 7 a 15 dias. A segunda deve estar num período do início da floração, e as duas últimas devem estar na formação ou desenvolvimento do fruto e na maturação. Então, devem ser os períodos que deve-se aplicar o cálcio para poder aumentar significativamente a nossa produção. Bom,